estava discutindo, do ter mercúrio no peixe e ter dioxina de sobremesa, né? Ter toxina de sobremesa, coisas tóxicas, né? Dioxina é uma substância tóxica de sobremesa. É exatamente uma denúncia à contaminação dos alimentos ingeridos pela sociedade. A denúncia principal é isso, né? Isso é o que está no que eles falam ali. Eles falam, tem mercúrio no meu peixe, mercúrio sabe pescado. E, come e fica quieto, senão não terás dioxinas de sobremesa, senão não terás substâncias tóxicas de sobremesa. É uma denúncia realmente aos alimentos ingeridos pela sociedade, e a denúncia é que esses alimentos eles estão contaminados. Não seria, então, a inadequação dos hábitos alimentares da sociedade atual, não seria essa a questão. O autoritarismo da mãe na escolha da alimentação dos filhos, essa não é a questão principal, né? O autoritarismo da mãe na escolha da alimentação dos filhos. A mãe, ela fala, come e fica quieto, senão não terás de sobremesa, não sei o quê. Ela age dessa maneira autoritária, mas a denúncia não é essa. A denúncia é exatamente a contaminação dos alimentos ingeridos pela sociedade. E a letra E, falta de habilidade da mulher moderna no preparo das refeições, não é essa a denúncia, né? Não é isso que o texto quer nos dizer, não é que a mulher moderna não sabe preparar as refeições, mas sim que os alimentos ingeridos pela sociedade eles estão contaminados. Existe muita contaminação dos alimentos ingeridos pela sociedade. Entenderam? Conseguiram entender essa? Sim. Ok. Sim. Para mim, essas duas últimas questões eram as mais difíceis, a questão 4 e a questão 5. A questão 5 é a mais difícil. E essas questões aqui, elas eram mais simples, digamos assim, eram mais fáceis. Só tinha que prestar atenção para conseguir responder elas. Mas, para mim, essas 3 primeiras questões foram fáceis, daí essa 4 seria a média e a 5 seria a questão difícil. E a gente vai para a questão número 5 agora. Tu acha que foi difícil a 5? A 5 era mais difícil. É a última essa que eu achei difícil? É que eu vou fazer achei agora. Engraçado que eu não achei minha visão. E agora estava me lembrando. A minha visão foi bem mais fácil. Quando eu comecei a ler, ela já interpretei rapidinho. Que o fato seria devido as porcarias que a gente come, né, guria? Oi? Tu não tem nem noção. As porcarias que a gente come, de alimentação que a gente come, somente industrializada. É muito... Já viu como é que é feita a massa de tomate? Oi? Já viu como é que é feita a massa de tomate? Nunca vi. Eu nem te conto como é que é, porque é horrível. Eu não comeria mais. Agora eu tô com medo. Mas não é agradável, entendeu? Tá, eu vou continuar a questão 5 agora. É uma música, eu acho. Deixa eu ver aqui. É uma música. E a letra da música é: Aqui estou establecido em los Estados Unidos, 10 años pasaron ya, en que crucé de mojado, papeles no he arreglado, sigo siendo un ilegal. Aí continua. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos, y se han olvidado ya de mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y olvidado el español. Piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color. Essa é a letra Los Tigres del Norte, de Jaula de Ouro. E a letra vai dizer: aqui estou estabelecido nos Estados Unidos, 10 anos se passaram já em que cruzei o mar, em que cruzei de molhado. Papéis não tenho conseguido, não tenho arrumado, sigo sendo um ilegal.
Tenho minha esposa e meus filhos, que trouxe eles muito pequenos. E se esqueceram já do meu México querido, do que eu nunca esqueço e não posso regressar. Meus filhos não falam comigo. Outro idioma têm aprendido e esquecido o espanhol. Pensam como americanos, negam que são mexicanos, ainda que tenham minha cor. Essa é a música. E daí ele vai dizer: a letra da canção coloca em cena um dilema por vezes vivenciado por imigrantes. Este dilema se configura no sentido do pai em relação ao: letra A, diluição da sua identidade latino-americana advinda do contato cotidiano com o outro. Letra B, distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro. Letra C, preconceito étnico-racial sofrido pelos imigrantes mexicanos no novo país. Letra E, desejo de se integrar à nova cultura e de se comunicar na outra língua. E letra E, vergonha perante aos filhos de viver ilegalmente em outro país. Qual que vocês acham que é a correta? Alguma ideia? Peraí que eu vou me lembrar qual foi que eu votei. Então, eu vou discutindo com vocês e daí a gente chega numa correta, então. A letra da canção coloca em cena um dilema por vezes vivenciado por imigrantes. Esse dilema se configura no sentido do pai em relação ao: a gente tem aqui a diluição da sua identidade latino-americana advinda do contato cotidiano com o outro. O dilema do pai. É essa aí, então, eu acho. A diluição da sua identidade latino-americana advinda do contato cotidiano com o outro. Não. Distanciamento dos filhos gerado pela... Distanciamento dos filhos gerado pela propriedade da língua cultural do outro, preconceito técnico-racial, não é, mas não é, desejo dele. Eu acho que é a D, se não me engano. A B? A D, se não me engano, que eu botei. Desejo de entregar a nova língua, de falar a nova língua. Tá, vamos analisar então. Vamos analisar a letra E. Vamos começar pela última. Vergonha perante os filhos de viver ilegalmente em outro país. O pai não parece ter vergonha de viver ilegalmente em outro país. Ele fala que ele é ilegal. Ele fala que estou estabelecido nos Estados Unidos, 10 anos passaram já, em que eu cruzei de molhado, os papéis não tenho arrumado e sigo sendo um ilegal. Tenho minha esposa e meus filhos, e ele vai falar que os filhos já têm esquecido já do México, que é querido por ele, do México que ele não se esquece, do México que ele não pode regressar. E daí ele não fala que tem vergonha de viver ilegalmente em outro país. Ele não diz isso, não demonstra isso para os filhos, né? Vergonha perante os filhos de viver ilegalmente em outro país. Ele não diz isso. Então essa a gente descartaria. Outra coisa que ele não tem é a questão 6, a letra 6 ali, que diz: o preconceito étnico-racial sofrido pelos imigrantes mexicanos no novo país. Não diz nada pra gente na canção que desse preconceito étnico-racial sofrido pelos imigrantes mexicanos no novo país. A gente sabe que existe, né, vendo notícias, reportagens, essas coisas, mas isso não tem no texto pra gente, né? Então essa questão a gente destacaria essa também. A letra A, então. Diluição da sua identidade latino-americana advinda do contato com o outro. Essa não é o dilema do pai, não é esse. A diluição dessa identidade latino-americana de vida do contato cotidiano com o outro, não é esse, porque o pai ele vai falar que o México é tão querido por ele, que ele nunca vai se esquecer do México, o México que ele não pode regressar porque ele é ilegal e não sei o que, nananã. Ele ainda tem muito carinho pelo México e não demonstra ter
uma diluição da sua identidade latino-americana. Pelo contrário, ele se orgulha da sua identidade latino-americana, né? Então essa a gente descartaria também. Agora a letra D e a letra B. A gente tem aqui, ó, desejo de se integrar à nova cultura e de se comunicar na outra língua. Então, quem tem esse desejo, na verdade, são os filhos, e não o pai. Porque aqui, no enunciado ele nos pergunta, esse dilema se configura no sentimento do pai em relação ao desejo de se integrar à nova cultura e de se comunicar na outra língua? O pai não tem esse desejo. Quem fala outra língua são os filhos, ele vai falar aqui no final. Meus filhos não falam comigo. Outro idioma têm aprendido e esquecido o espanhol. Pensam que são americanos e negam que são mexicanos, ainda que tenham minha cor. Ele vai falar que os filhos dele não falam com ele porque aprenderam outro idioma. Que idioma foi esse que os filhos aprenderam? Os filhos aprenderam inglês. Já o pai, ele fala espanhol. Os filhos esqueceram do espanhol. Ali ele vai dizer, mis hijos, e olvidado o espanhol. Aqui ele fala que os filhos esqueceram o espanhol, que os filhos adotaram uma outra língua, que é o inglês. Já o pai, ele não adotou essa outra língua, porque ele não se comunica com o filho, com os filhos, que ele vai dizer, os filhos não falam comigo porque aprenderam outro idioma. Então, o desejo de se integrar na nova cultura e de se comunicar na outra língua não acontece com o pai, mas acontece com os filhos. E o enunciado nos pergunta o sentimento do pai e não o sentimento dos filhos. Então a gente descartaria a letra D também. A resposta B é correta porque diz assim, ó, distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura com o outro. Esse é o dilema do pai, esse é o dilema do sentimento do pai. Justamente no último parágrafo ele vai nos dizer isso, que os filhos se distanciaram dele porque aprenderam outro idioma, porque esqueceram o espanhol, porque pensam que são americanos e negam que são mexicanos. Eles negam isso. Então os filhos acabaram se apropriando da língua e da cultura do outro. Eles negam sua própria identidade latino-americana, os filhos. Já o pai não. O pai ele não nega essa identidade latino-americana. Então tem um distanciamento entre os filhos e o pai, e esse é o dilema do sentimento do pai, por isso que a B é a questão correta. E acabamos por aqui. Essas são as questões corretas. A, D, C, B, B. Então, B, B, C, D e A.